Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui pra gente falar mal do Enem. Antes da gente começar a nossa descarga de raiva, eu preciso cumprimentá-los, então estudantes de todo o Brasil, olá! Então, pessoal, antes de começar, eu quero só deixar algumas observações pra vocês. A primeira é que eu não fiz a prova do Enem, eu não fui fazer a prova do Enem, então eu não passei pelo processo como vocês passaram. Então eu não fiz a prova dentro do tempo, com a pressão que vocês ficaram submetidos, até porque eu já passei, então mesmo que eu fosse lá no local de prova fazer, eu não me sentiria tão pressionada e tão nervosa como nas edições anteriores, eu tenho certeza disso. Então, a minha visão pode ser um pouco diferente da visão de vocês, tá bom? E eu peço desculpa porque esse vídeo tá um pouco atrasado, eu sei, mas é porque como eu não fiz a prova, eu tive que esperar sair a prova do Enem junto com o gabarito, né, pra eu conseguir dar uma analisada na prova. E eu estou montando aquela planilha que eu falei pra vocês, comparando todos os simulados, todos os Enems, quer dizer, e eu analisei o Enem de 2020, e como eu precisei analisar para poder jogar os dados lá na planilha, procurando os assuntos que mais caem, os assuntos mais recorrentes, para trazer essa lista de conteúdos para vocês, junto com a incidência, né, com a recorrência dos assuntos cobrados. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu queria dar minha opinião sobre o Enem 2020. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões do primeiro dia do Enem. Bem, a primeira coisa que me deixou um pouco chateada foi porque tiveram muitas questões interpretativas. Assim, questões que eram puramente interpretação. Eu sei que todas as questões, desde a primeira até a última, precisam ter um certo grau de interpretação. Porque só do fato de você ter que ler o comando da questão, de você ter que ler as alternativas, de você ter que ler os textos, você já precisa interpretar alguma coisa. Mas quando eu falo questão de interpretação, é aquela questão que tem um textinho e que você, para responder as alternativas, precisa ler o texto e precisa interpretar, entender o que o autor do texto quis dizer. Então são essas questões. E por que eu acho isso problemático? Bem, primeira coisa, algumas pessoas têm a tendência de achar que questões interpretativas, por não cobrarem muitos conteúdos, né, por não cobrar algo, por exemplo, um conteúdo diretamente, elas são questões mais fáceis. Mas eu acho que elas podem acabar sendo questões mais difíceis, justamente porque para você acertar uma questão dessas, você não precisa de um conteúdo previamente estudado, você precisa de foco, concentração e pouco nervosismo, pouca ansiedade, o que, né, é totalmente o contrário lá da hora da prova. Na hora da prova você está submetido a uma pressão gigantesca, você está nervoso, você está ansioso, você está com medo, você está totalmente desnorteado, o tempo está acabando, você está se sentindo pressionado, então realmente é muito difícil fazer questões interpretativas nesse contexto, porque você precisa ter um bom grau de concentração e foco. Então esse já é um ponto negativo que eu coloquei aí. O segundo ponto é porque normalmente essas questões, elas demoram mais tempo do que questões que são diretas ao ponto. Porque, por exemplo, você demora muito mais numa questão que te dá um texto sobre a Inconfidência Mineira e pede pra você interpretar o que aquele texto tá falando, do que uma questão que vai lá e pergunta pra você em que ano aconteceu a Inconfidência Mineira, por exemplo. É só um exemplo, tá, gente, que eu tô dando aqui pra vocês. Eu sei que o Enem nunca foi tão direto assim como alguns vestibulares, mas é um exemplo. Porque se a questão te pergunta em que ano aconteceu a Inconfidência Mineira, ou você já sabe, marca e vai pra próxima, ou você não sabe, chuta, porque não tem como você tentar lembrar, você chuta e vai pra próxima. Agora a questão interpretativa, você lê o comando, aí você lê as alternativas, aí você elimina duas, por exemplo, fica em dúvida entre três, aí você vai pro texto, lê o texto, elimina mais uma, fica em dúvida entre duas, aí você relê as alternativas pra tentar identificar o que você não está vendo, por que você está em dúvida entre duas alternativas, volta pro texto, volta pro enunciado, então você acaba perdendo muito tempo. E associado ao tema de redação, que foi um tema que cobrou um certo tempo do pessoal também pra fazer a redação, acabou que isso eu acho que prejudicaria muito no tempo. Porque o tema, ele era um tema imprevisível, né, como sempre, como todos os temas do Enem. E além de tudo, tinha a palavrinha estigmas, que acabou deixando muita gente, fazendo muita gente perder tempo, pensando ali naquela palavrinha para tentar não tangenciar a redação. Então, o tema da redação, associado a muitas questões interpretativas, comeria totalmente o seu tempo.
Então eu acho difícil uma pessoa ter feito uma boa redação e ter conseguido fazer as 90 questões do primeiro dia dentro do tempo, mas fazer as questões bem feitas, sabe? Tipo, de ler a questão, de conseguir chegar num gabarito e marcar lá no cartão resposta, entendeu? Eu acho difícil, eu acho que eu não conseguiria a tempo, embora eu consiga antigamente, né? Eu conseguia antigamente fazer o primeiro dia e sobrar uns 10 minutinhos ainda. Então esse é o primeiro ponto negativo que eu achei na prova, a questão do excesso de questões interpretativas e o tempo que elas levam para serem feitas. O segundo ponto negativo é também relacionado a essa quantidade de questões interpretativas, que é a questão da desvalorização do conteúdo. Porque pensa, por exemplo, eu analisei todas as questões de linguagens e tinham duas questões que eram realmente de literatura. Uma questão que era do pré-modernismo e a outra que era do modernismo segunda fase. Eu tô olhando aqui porque eu tô com a tabela aberta aqui no notebook. Pamela, mas tiveram outras questões que eram poemas e tal. Mas não era, por exemplo, que te dava um poema, por exemplo, de um autor romântico e perguntava sobre características do romantismo, ou sobre autores do romantismo, ou sobre obras do romantismo? Não era isso. Eram questões que, por exemplo, te davam um poema e aí pedia pra você interpretar alguma coisa do poema. Ou seja, mesmo que parecesse ser uma questão de literatura, na real era uma questão de interpretação. Porque você, por exemplo, vamos supor, caiu uma questão, sei lá, eu não lembro quais questões de literatura caíram. Mas, por exemplo, caiu um poema do realismo, por exemplo, vamos supor, Machado de Assis. Não caiu a questão do Machado de Assis, pelo menos eu não lembro de ter visto. Mas aí, por exemplo, caiu uma questão do Machado de Assis. Seria uma questão realmente de literatura se perguntasse, por exemplo, alguma característica do Machado, ou então alguma característica da escola a qual ele pertencia, que era o realismo, ou alguma obra dele, perguntando alguma coisa, e não caiu. Caiu, por exemplo, um poema e pedia pra você interpretar o lirismo, alguma coisa daquele poema, sabe? Então acabava que caía numa questão de interpretação, mesmo sendo um poema. E eu acho que isso é muito negativo porque acaba desvalorizando não só os professores, por exemplo, de literatura, quanto o conteúdo mesmo, desvaloriza os alunos. Porque pensa, o pessoal tá desde o início do ano tendo aula de literatura. Então você tem aula de quinhentismo, você tem aula de barroco, de neoclassicismo, romantismo, modernismo, pré-modernismo, né? Modernismo primeira fase, modernismo segunda fase, modernismo terceira fase, pós-modernismo, pós-modernidade, né? Você tem aula de literatura durante a ditadura militar, você tem aula de literatura contemporânea, aí dentro de cada escola você estuda as principais características de cada escola literária, cada movimento literário, você estuda dentro de cada movimento os principais autores dos movimentos, as principais características dos autores dos movimentos, as principais obras dos autores dos movimentos, então você estuda um monte de gente. Eu tenho certeza que você pelo menos ouviu um pouco sobre Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, sobre, enfim, um monte de poetas, um monte de escolas literárias, um monte de obras, e aí chegou o Enem e eles colocam duas questões de literatura. Então eu acho que isso é muito ruim, porque desvaloriza quem estava estudando desde o início do ano, entendeu? Outro ponto negativo que eu achei. Tá, aí você tinha 1 milhão de questões interpretativas, tanto em humanas quanto em linguagens. E aí quando vinha uma questão pra cobrar alguma coisa de um conteúdo, era uma questão nada a ver. Por exemplo, eu não cheguei a analisar certinho todas as questões da prova, mas igual, teve uma questão lá que eu fui classificar ela, eu li o enunciado e eu não entendi. Aí eu li o texto pra eu ver aqui, né, onde eu classificava aquela questão, de qual assunto eu colocava, e eu continuei sem entender. E aí eu classifiquei ela, consegui classificar, era uma questão de geologia, mas aí eu fui olhar as respostas e fiquei tipo assim, gente, é uma questão de adivinha? Vai a merda, né, gente? Eu não vou responder isso, não. Eu quase que eu coloquei uma classe a mais lá na planilha. Geologia, coloquei embaixo. Adivinhação. Porque era uma questão nada a ver. Falava que tinha um pessoal que morava lá numa encosta de um vulcão, que era uma área perigosa, e mesmo assim essas pessoas continuavam se submetendo ao risco. Aí a pergunta era, qual o motivo dessas pessoas continuarem morando lá mesmo tendo perigo? Tinha lá, por exemplo, alternativa A, declividade, alternativa B, drenagem, alternativa C, não sei o que lá, solo fértil, alternativa D, não sei o que lá. Pra mim tinha que ter uma alternativa F, loucura, porque é uma pessoa que mora do lado de um vulcão, prestes a explodir a qualquer hora, não tem um motivo, é loucura. Mas aí eu sou obrigada a saber, falava que era mexicana, aí eu falei assim, gente, tem que ter alguma coisa nesse texto que eu não tô conseguindo enxergar. Mas simplesmente não falava, você tinha que conhecer a cidade lá no México pra saber se lá tinha alta declividade, porque
né, qualquer um daquelas 5 alternativas lá poderia ser um motivo pra pessoa morar lá. Eu não sei, eu não conheço as pessoas. Então, assim, eram questões nada a ver, sabe? Outra coisa que me deixou muito grilada na prova, cobrou um monte de questão de interpretação. Aí na hora que vai cobrar o conteúdo, além de ter essas questões sem noção, ainda tem repetindo conteúdo. Se eu não me engano, foram 4 questões sobre civilizações antigas, que é um tema que a gente praticamente nem estuda tanto, sabe? Em história, por exemplo. A gente estuda um pouco de Grécia, assim, a gente estuda um pouco de Roma, assim, mas o tempo que a gente passa estudando essas civilizações antigas, Mesopotâmia, Babilônia, civilizações pré-colombianas aqui na América, o tempo que a gente passa estudando isso é muito inferior comparado com o tempo que a gente passa estudando as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a Guerra lá das Duas Rosas, as guerras que tiveram entre Inglaterra, França, Alemanha, não sei o que lá, Europa, grandes navegações, história do Brasil. Gente, eu não sei no cursinho de vocês, mas no meu cursinho a gente tinha 2 aulas por semana de história geral e 2 aulas por semana só sobre história do Brasil. E aí na hora deles cobrarem período regencial, primeiro reinado, segundo reinado, ditadura, era Vargas, Estado Novo, eles não cobram. O que é que eles vão estudar? Vão cobrar 4 questões só de civilizações antigas. Então, tipo assim, a hora que é pra eles cobrarem um conteúdo, eles cobram conteúdos ou nada a ver ou repetidos. Então, tipo assim, beleza, queria cobrar questão de civilização antiga? Beleza, cobrava, mas cobrava também outros assuntos. Sabe por que eu acho isso muito prejudicial? Porque quando a gente concentra uma quantidade grande de questões em um assunto só, isso é muito prejudicial para a pessoa que não sabe aquele assunto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de civilizações antigas, não lembrava muita coisa, não estudava muito, mas eu era muito boa em história do Brasil. Se cai muitas questões de civilizações antigas e poucas de história do Brasil, eu me lasco. Mas se cai balanceadamente, uma quantidade balanceada, eu vou mal em algumas questões, mas eu acerto outras para compensar. Aí, por exemplo, cai um monte de questão de civilização antiga. O pessoal estudou um monte de assuntos, mas não deu tanta atenção em civilização antiga. A pessoa se lascou, porque foram 4 questões perdidas. Porque caiu uma questão sobre a Babilônia, sobre o código lá de Hammurabi, se eu não me engano. Uma questão de Grécia, ou foram 2, sei lá, 2 questões de Roma, de Império Romano e tal. Então, assim, essa concentração de conteúdos em alguns assuntos específicos eu não acho legal. Aí, por exemplo, geografia. Tem tanta coisa que pode ser cobrada em geografia, sabe? Migrações, transportes, comércio, tanta coisa que a gente pode cobrar. Blocos econômicos, não caiu questão de bloco econômico, não caiu questão de migração. Tem tantos assuntos, e aí eles vão lá e tá com 3 questões só de geologia. Teve uma questão lá de placa tectônica, teve outra questão perguntando sobre o tipo de relevo que ia dar por causa lá. Eu não li direito as alternativas, mas eu vi que era uma questão de geologia, perguntava se ia dar um estudo cristalino, uma bacia sedimentar, enfim, era uma questão de geologia. E a terceira questão de geologia era essa do vulcão, que pra mim era mais uma questão de adivinhação do que de geologia, mas enfim. A pessoa, a gente tem que estudar 1 milhão de temas ao longo do ano e eles vão e cobram especificamente 1 ou 2 temas, entende? Então isso é muito prejudicial, porque, por exemplo, eu odiava geologia, mas eu era muito boa em geografia humana, eu era boa em geografia política, e aí se fosse eu fazendo uma prova dessa, talvez eu iria me lascar porque eles cobraram 3 assuntos de um tema específico. Por exemplo, urbanização e questão agrária caíram 6 questões. Não tô falando que não tem que cobrar, mas, por exemplo, será que eles não podiam cobrar uma questão sobre urbanização, né, impactos da urbanização, favelização, enfim, qualquer assunto relacionado à urbanização, uma questão sobre questão agrária ou 2 e outras 4 ou 3 sobre outros assuntos, sobre comércio, blocos econômicos, porque se você cobra mais assuntos diversificados, a probabilidade do pessoal errar alguns e acertar outras é maior. Então, assim, realmente essa concentração de conteúdos e essa quantidade de questões interpretativas me decepcionou. E eu acho que outra coisa que é muito prejudicial, que está acontecendo, que aconteceu esse ano, é a questão que a gente tinha um certo modelo de prova, a gente tinha um padrão de prova. Tudo bem que eu sei que o que aconteceu no passado não é garantia de que ocorra no futuro, beleza, mas tem um certo padrão, sabe? A pessoa que está se preparando, por exemplo, para o vestibular da FUVEST, da Unicamp, ela estuda as provas anteriores, porque ela sabe que tem uma certa padronização na prova. Quando eu falo padronização, é tipo assim, tem uma certa recorrência de assuntos que normalmente cai, que tem uma probabilidade maior de cair na prova, tem um estilo de pergunta que cai mais do que outro.
Então, assim, tem certos padrões que a pessoa se agarra naquilo pra poder ter uma maior probabilidade de ir bem na prova. E aí, o pessoal do Enem, eles estão mudando muito, sabe, o estilo de prova. Porque, por exemplo, essa questão de cobrar cada vez menos conteúdos é uma coisa que está sendo totalmente diferente das provas anteriores. Eu estou analisando as provas anteriores e eu vejo claramente a diferença das provas, sabe? Que está acontecendo, por exemplo, da prova de 2017, 2018 para as provas de 2019, 2020. E isso prejudica as pessoas que vão estudar agora para as próximas provas, porque elas não sabem o que esperar. Porque, por exemplo, na UFO, uma coisa que é recorrente da prova é cobrar muitas questões de humanas. É pegar muito pesado em filosofia, sociologia, arte, principalmente história, geografia. Então, a pessoa que vai estudar especificamente para UFO, ela vai já se dedicando muito em humanas. Agora, pensa ela chegar lá na prova e simplesmente eles meter o pau em biológicas e passo fazer uma prova de humanas mais ou menos. A pessoa vai ficar revoltada, porque ela estava acostumada com o estilo de prova e eles mudaram drasticamente. É o que está acontecendo com o Enem. A gente tinha um certo modelo de prova e agora ele está sendo alterado e agora a gente fica um pouco perdido. Tipo, tá, eu vou estudar e aí a prova de 2019 e a prova de 2020 foram totalmente diferentes das anteriores. Será que vai manter esse modelo? Será que a prova vai continuar desse jeito? Ou será que a prova vai ser, de novo, nada a ver ano que vem? O que eu posso esperar, sabe? Será que eu posso me amparar nessas provas anteriores para poder me ajudar? Porque, por exemplo, uma recorrência que tinha muito no Enem nos anos anteriores era que praticamente todo ano, se não fosse todo ano, né? Mas praticamente todo ano tinha questão de ditadura militar e era Vargas no Enem. Nos últimos 2 anos não caíram. Tudo bem que eu já não esperava cair ditadura militar no governo Bolsonaro, mas era Vargas, sabe? Era uma coisa que caía muito. História do Brasil caía muito, caía revoluções nativistas e emancipacionistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Caiu uma questão só, se eu não me engano, foi sobre a Revolução de Pernambuco, né, esse ano. Caía muita questão de história do Brasil nos anos anteriores. E agora não tá caindo mais nesses últimos 2 anos. Caíam questões, por exemplo, eu tava analisando as provas e todo ano tinha uma questão sobre minoria social, sobre indígenas, sobre negros, sobre povos africanos, sobre luta feminista, luta LGBT, sempre tinha essa questão de minorias. E nos últimos 2 anos eu não vi. Então, assim, isso deixa a gente um pouco perdido pra quem vai estudar, sabe, agora pros próximos anos. Será que eu mantenho nesse padrão dessas 2 últimas provas? Será que eu não preciso nem ficar me preocupando demais, porque vai vir novamente uma coisa nada a ver? Isso deixa a gente um pouco perdido, sabe? E aí, por último, pra vocês verem que eu não estou falando abobrinha, eu até trouxe aqui, ó, a planilha que eu estou fazendo pra mostrar pra vocês. Não sei se não vai dar pra ver, acho que não vai dar pra ver, mas pra mostrar pra vocês a diferença que teve, olha. Eu peguei como referência 2017 porque eu ainda não analisei as provas de 2018 e 2019, então era o ano mais próximo, né, que eu analisei a prova por inteiro. Em 2017 caíram 14 assuntos diferentes em linguagens e 31 assuntos diferentes em humanas, enquanto em 2020 caíram 10 questões diferentes, 10 assuntos diferentes de linguagens e 22 assuntos diferentes de humanas. Ou seja, caiu muito a diversidade de assuntos, sabe? Que era cobrado anteriormente para agora. E aí eu vou falar rapidamente só para vocês verem aqui, por exemplo, humanas em 2017. Olha a variedade de assuntos que foi cobrada. Caiu uma questão de geologia, 2 questões de urbanização e questão agrária, 2 questões sobre mercado, comércio e fatores de influência, 2 questões sobre solos, vegetação e bioma, uma questão sobre conflitos no Oriente Médio, que não caiu esse ano, uma questão sobre liberalismo, não caiu esse ano, 2 questões sobre impactos ambientais, que praticamente não caiu esse ano, uma questão sobre blocos econômicos, também não caiu esse ano, uma questão sobre migrações, que também não caiu esse ano, uma questão de transportes, 3 questões de climatologia envolvendo clima, brisa, fatores de influência, que também não caiu esse ano, 2 questões sobre capitalismo, que também não caiu esse ano, uma questão sobre energia e questão energética, que também não caiu, uma questão sobre industrialização, que também não caiu, uma questão sobre ditadura militar, que também não caiu, uma questão sobre iluminismo, também não caiu, Era Vargas, Estado Novo, 2 questões, também não caiu esse ano, revoltas e movimentos, uma questão, caiu esse ano, período pós-guerra caiu uma questão, Segunda Guerra caiu uma questão, África e civilização africana caiu uma questão, tipos de governo, né, democracia, autoritarismo, república, monarquia, teocracia, caíram 4 questões, esse ano caiu,
Mulher e luta feminista caíram 2 questões em 2017, esse ano caiu uma questão só. Tecnologia, sobre impactos, problemas e tal, caiu uma questão. E esse ano não caiu, pelo menos não em humanas, caiu em linguagens, mas em humanas não. Ética, moral e cidadania caiu uma questão, esse ano não caiu. Índios, negros e minorias, que foi aquilo que eu falei pra vocês, que tinha essa pegada mais social do Enem, esse ano não caiu nenhuma questão, pelo menos eu não vi diretamente, assim, poderia até ter citado, mas não era a temática central da questão. Uma questão de Sócrates, uma questão de pré-socrático, uma questão de Aristóteles, uma questão de Kant, uma questão de vanguardas. Então tá vendo? Olha a diversidade de assuntos. É isso que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, filosofia caiu Sócrates, pré-socrático, Kant e Aristóteles. A pessoa que, por exemplo, estudou Sócrates, pré-socráticos e Aristóteles, mas não lembrava exatamente Kant, teria a probabilidade de acertar 3 questões e erraria uma questão. Agora, se cai, por exemplo, 4 questões sobre Kant, a pessoa erra as 4 questões. Então, ou ela acerta as 4 ou ela erra as 4, porque ou ela é boa naquele assunto ou ela é ruim. Eu sei que tem a questão do chute, tem a questão também da interpretação, da dificuldade da questão, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis tentar dizer aqui pra vocês. Então, basicamente é isso. O Enem 2020, a primeira prova, me decepcionou um pouco. Eu ainda estou terminando de fazer a análise do segundo dia de prova, então por isso que eu ainda não vou dar minha opinião sobre o segundo dia de prova aqui pra vocês. Mas assim, eu nem fico tão decepcionada, sabe por quê? Porque eu não esperava também uma prova excelente do primeiro dia ou do segundo dia. Porque assim, eu já não esperava um Enem excelente, né, na verdade, porque com a atual gestão, a bagunça que teve, ministro da Educação e adiamento da prova e não sei o que lá, e falta de organização. Quem acompanhou aí viu, né, que teve a questão dos locais de prova, que eu até postei aqui. Então, assim, realmente eu não esperava muita coisa, não. Então, o vídeo foi esse. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se discordam de mim. O que vocês acharam do primeiro dia do Enem? Deixem aqui nos comentários, porque eu quero ler e quero saber o ponto de vista de vocês também. Vocês acham que deu tempo de fazer a prova? Que realmente tiveram muitas questões interpretativas e isso acabou prejudicando no tempo? O que vocês acharam dessa quantidade de questões e de interpretação, dessa quantidade de questões voltadas a um assunto só? De cobrar a variedade que antes tinha no Enem, que agora não está tendo mais? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários. Não esquece de me seguir lá no Estudigrão, porque ultimamente eu tenho trago muitas dicas pra vocês, tenho trazido muito conteúdo legal, então me siga lá, é @vestibuleiros. Me siga lá também no meu Instagram pessoal, porque agora, semana que vem, a minha faculdade vai voltar, então eu vou postar mais conteúdos de medicina pra vocês. Eu espero que as nossas aulas práticas também voltem para que eu consiga gravar mais coisas da faculdade pra vocês. Então me siga lá, é @Pamela Rocha. Não esquece de curtir esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e recomendar pra mais pessoas. Um beijo e tchau!